malha frenas, né? Olá, está no ar mais um programa em discussão que hoje traz para o debate a meningite. Quais os sintomas, as causas, como tratar? Tudo isso agora aqui na TV Alesp com os nossos entrevistados. Eu recebo Youssef Alimeri, presidente da Federação dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo, e Sandro Luiz de Andrade Matas, neuroinfectologista. Muito obrigada pela presença de vocês aqui na TV Alesp, no estúdio. Eu queria primeiro começar esse debate falando sobre a ocorrência da meningite no estado de São Paulo, né? Como é que a gente pode passar esse cenário para o nosso telespectador? Se dá para comparar com o ano passado, né? Pelo período e saber como nós estamos esse ano. Pode ser, doutor? Sim. Bom, primeiramente eu quero cumprimentar você, Carla, agradecer o convite e cumprimentar todos os telespectadores da TV Alesp e dizer que é um prazer estar aqui com vocês para a gente cada vez mais tentar informar a população de um caso realmente tão delicado como é a meningite. E não só a meningite, mas todas as doenças que a gente vem convivendo endemicamente, como as virais, que é a dengue, o chikungunya, a zika, essas coisas todas que realmente todos os anos voltam aí a atormentar a nossa vida, e nós precisamos cada vez mais informar as pessoas para que a gente tenha condições de cada vez menos ter complicações. Esse ano, especificamente, como você perguntou, nós não temos nenhum tipo de sinal de que vamos ter algum tipo de epidemia. Pelo contrário, a meningite é endêmica no nosso meio. O que significa isso? É que nunca ela desaparece, ela sempre tem, mas em questões assim, em números muito menores do que uma epidemia, como já foi o caso que nós tivemos, principalmente aqui em São Paulo, só que já há 4 décadas. Na década de 70, nós tivemos 1 ou 2 epidemias, se não me engano. Mas os dados efetivos de quantos casos nós tivemos aqui na cidade, eu não tenho esses números. Mas, evidentemente, os cuidados com esses casos suspeitos de ter uma meningite são muito importantes para que a gente não venha a ter, principalmente nos serviços de saúde, casos em que uma pessoa recebe uma alta e daí a pouco desenvolve um quadro de meningite e que pode até ser fatal. Normalmente não é, mas pode até ser fatal. Doutor Sandro, o doutor trouxe 2 palavras que eu gostaria de formular através delas a pergunta para o senhor. Ele falou sobre a informação, que é muito importante passar para as pessoas, para os telespectadores, e também sobre a fatalidade. Né? A palavra meningite, as pessoas escutam e já ficam com medo. Né? O que é importante dizer sobre isso? Né? Que cada caso é um caso, que são vários tipos, que são várias complicações ou não. Então, boa tarde, obrigado pelo convite para estar aqui. Agradeço a organização e eu gostaria de falar a respeito daquilo que o Dr. Youssef falou, que é absolutamente verdade. Quer dizer, meningite é um termo genérico de inflamação de umas capas que revestem o sistema nervoso central, né, que é dura mater, aracnoide e pia mater. Então, a inflamação dessas membranas é que dá o nome da doença, que é meningite, né, processo inflamatório das meninges. E tem diversas causas, diversas etiologias das meningites. Aqui a gente vai abordar basicamente as meningites agudas, né? Porque tem as meningites crônicas e tem as meningites não infecciosas e as infecciosas, né? Então aqui nós vamos conversar a respeito das meningites infecciosas e agudas. Né? Das infecciosas agudas, basicamente as meningites virais e as bacterianas. Como disse o Dr. Youssef, nós vivemos num país tropical, né? Então a incidência dessas doenças infecciosas é maior do que em outros países, principalmente do hemisfério norte. Então nós vivemos num período de endemicidade de meningites, que é algo que é absolutamente comum, tranquilo e não perigoso. Aquilo que o Dr. Youssef falou a respeito da epidemia, das 2 grandes epidemias, que foi de 68 até 71 e de 74 mesmo, né? Que foi a meningite meningocócica. E a meningocócica C
que foi a sorotipo C, que foi de 68 até 71, né? E a meningocócica A, que foi de 74. Então, eram duas diferentes. Então, essas meningites, elas são graves, né? É a busca intensiva desse diagnóstico em todos os serviços de emergência para que evite as consequências mais graves, né? Mesmo com a evolução dos antibióticos, né, a gente ainda tem uma morbimortalidade alta por essas meningites, né? Algo em torno de 20% a 30%, né? Mesmo nos melhores centros, né? Então, a identificação das meningites bacterianas, né, entre as bacterianas e as virais é por demais importante, porque o cuidado tem que ser imediato, né? Quer dizer, para evitar que se evolua mal, né? Esses dois tipos que o senhor falou, né, a C e a A, eles têm uma atenção maior do serviço, principalmente do serviço público de saúde, até mesmo do particular, por conta desse histórico? Sim, sim, porque elas têm uma característica epidêmica, né? Tanto a meningite A como a meningite C. Tanto que quando existe... o Hospital São Paulo, que é um hospital que eu trabalho, né, Escola Paulista de Medicina, até mesmo no Hospital São Camilo, a gente tem, principalmente no Hospital São Paulo, que é um hospital sentinela para meningites, a gente se orienta todos os profissionais da sala de emergência com relação a casos de meningites. Se tiver um caso suspeito de meningite meningocócica, tanto faz, se é AB, ABC ou W ou Y, a gente obrigatoriamente tem que notificar. Mas a Secretaria do Estado de Saúde fica vigilante com relação ao sorotipo A e sorotipo C, porque elas realmente têm uma característica epidêmica, então é importante a gente evitar que se espalhe essa doença. Então, os contactantes são abordados, familiares, coleguinhas todas as pessoas que têm contato com aquele paciente. Tiveram contato com o paciente para fazer. Em quanto tempo, assim, os colegas da escola têm contato, por exemplo, todos os dias, Sim. né, os pais e tal, mas de repente uma pessoa que encontrou ali naqueles dias anteriores também, como é que é feita essa triagem para essa análise? É feito imediatamente, né? A partir do momento que se tem a notícia de uma meningite meningocócica tipo A ou tipo C, a Secretaria do Estado já entra em contato com o local, com os familiares e com a escola e com os outros possíveis locais que a criança ou que a pessoa frequenta, né? De um tempo maior, né? E aí faz a profilaxia, né? Faz curso de antibióticos, né? A rifampicina é o mais utilizado para tratamento profilático dessas pessoas, justamente para acabar com a presença da bactéria nas vias aéreas, porque é uma bactéria que ela fica nas vias aéreas superiores e é por isso que ela acaba sendo transmitida mais facilmente, tanto na fala como na tosse, ou mesmo por fômites, por copos contaminados de uso próprio. Criança é bem comum fazer isso, né? Pega um guaranazinho e a outra pega e toma. Então, a circulação da bactéria nessa população, ela é mais intensa. Então, você tem que atuar ali para evitar que isso se propague. A transmissão é muito fácil, né? Essa é a preocupação, Sim, né? Justamente pela característica, como o Dr. Sandro colocou, a característica desses subtipos, que é a meningocócica A e a C, que têm características epidêmicas. Por quê? Exatamente porque elas transmitem muito fácil. E como o Dr. Sandro colocou, quer dizer, a antibiótico terapia profilática é muito importante nesses casos. Exatamente por isso é que a comunicação tem que ser imediata e imediatamente nós agirmos para evitar que se saia de uma situação endêmica. O que é endêmica? São poucos casos para uma situação epidêmica, em que aí começa o aparecimento de muitos e muitos casos desse tipo. E aí entra uma informação importante, e depois, no final do que eu vou falar, eu vou pedir auxílio para o Dr. Sandro. E é muito importante falar isso, porque já que nós queremos informar as pessoas, que é a briga que vem se tendo ultimamente nas redes sociais sobre vacinação. A vacinação, Carla, telespectadores, ela é muito importante em praticamente todos os casos que existe a vacina para aquilo.
E para meningite, existe vacina para determinados subtipos. É aí que eu vou pedir o auxílio. Eu sei que tem a vacina na rede pública do subtipo C, da meningocócica C. Então, as pessoas precisam se vacinar. Eu não sei quais isso os isso outros... é tema de uma discussão muito grande hoje em dia, né? Porque as pessoas Exato. não estão dando a devida importância para a vacinação de diversas doenças, né? Muito Exatamente. grande nível mundial, não é só aqui no Brasil, não. Existem comunidades americanas, por exemplo, que não estão mais querendo se vacinar para doenças infecciosas infantis graves, como sarampo, por exemplo, né? Tem a comunidade lá na Califórnia, se não me engano, que eles se negam a vacinar. Por que esse retrocesso, doutor? Então, na verdade, assim, a mídia ela ficou muito difusa, muito intensa, então você propaga algumas informações pela mídia e todo mundo que toma contato com essa informação acaba aceitando como verdadeira, né? Então, fake news, né? Isso, né? Ou mesmo verdades mal encaixadas. Fracionadas, isso, né? Só uma parte da verdade. Isso. Então, assim, tem muitas pessoas que acham que as vacinas podem determinar doenças autoimunes no futuro, né? Então, por isso que elas não estão querendo mais se vacinar, né? Mas isso é um ledo engano, quer dizer, não existe nenhum tipo de informação científica que seja realmente embasada em pesquisas que mostre que isso realmente aconteça, né? A gente sabe, sim, que algumas doenças, até essas doenças infecciosas, tal como sarampo, catapora, que é pela varicela, e outras doenças infecciosas, elas podem determinar uma doença autoimune logo imediatamente após a doença propriamente dita. Isso pode acontecer, né? Não é muito frequente, mas pode acontecer. Mas isso não acontece quando você usa a vacina, é diferente. Então, assim, é importantíssimo a vacinação, principalmente aqui no nosso meio, como já falei, que é tropical, subtropical e tropical, em que a gente tem uma abundância de vetores de transmissão de doenças virais, ou mesmo a transmissão muito prevalente aqui no nosso meio, vírus que causam infecção, então tem que se proteger, tem que se vacinar. O Brasil, ele tinha erradicado o sarampo já há 5 anos, né? E agora com a dificuldade da nossa fronteira lá com Venezuela, onde que a vacinação lá não é obrigatória, a gente acabou sendo impactado pela migração de pessoas que eram portadoras do vírus, acabou causando uma pequena epidemia naquela região. Por quê? Porque também a população daquela região não estava vacinada adequadamente. Se estivesse, não teria esse tipo de processo, esse tipo de problema. Se bem que os maiores acometidos nessas doenças são os próprios venezuelanos. Agora, com relação à vacina para meningococo, assim, a vacinação, falando só das meningites bacterianas, ela teve um impacto muito grande aqui no Brasil, muito grande. Eu trabalho com líquor já há 35 anos, né? Eu faço coleta de líquor de urgência e emergência justamente por diagnóstico de meningites, né? E quando eu comecei a minha vida médica, em 85, 86, a maior causa de meningite bacteriana aqui em São Paulo era a meningite pelo Haemophilus influenza tipo B, né? Era o primeiro lugar. Isso há quanto tempo, doutor? Foi em 85, 86 até 1996. Né? Então, neste período, a maior causa de meningite bacteriana era Haemophilus tipo B, Haemophilus influenza tipo B, uma bactéria. Né? Em 96, tornou-se obrigatório nacionalmente a vacinação para Haemophilus influenza tipo B. Então, hoje, das meningites bacterianas, é 0,5% por causa da vacinação. Entendeu? E quando aparece, a gente tem que ver se não se é Haemophilus influenza tipo A. Essa vacinação que é disponibilizada pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde no Brasil, ela é suficiente? Né? Porque assim, as pessoas elas têm acesso a essa vacinação feita de forma gratuita, mas tem outras vacinas que o Sistema Único de Saúde não disponibiliza, né? Uhum. E aí essas pessoas teriam que pagar para ter essa vacinação. Isso. Elas são muito caras? Como é que funciona? O que seria o ideal? Né? O que acontece hoje é o ideal, né? Por ser o tipo C e ser o tipo C, né, comum, já ter acontecido ou não, doutor? Então, baseado
justamente em dados epidemiológicos, né, não foi uma decisão tomada por estudiosos, e sim foi tomada em base de incidência e prevalência das meningites com relação aos sorotipos, né? A gente sabe que a meningite meningocócica do tipo C, ela tem duas características da bactéria. Ela tem muita virulência e muita patogenicidade. O que é isso? Virulência é a capacidade de se transmitir. E patogenicidade é a capacidade de causar doença. Então, você pode, por exemplo, ter uma bactéria nas suas vias aéreas, na sua boca, no seu nariz, né, que pode causar uma meningite grave numa pessoa, né, mas ela faz parte da flora bacteriana normal da sua boca, né. Então, assim, se você tem uma flora bacteriana que tem meningococo do tipo C na tua boca, você pode não ter meningite, mas você pode transmitir, né, e pode transmitir para uma pessoa que seja suscetível. E essa pessoa suscetível vai ter doença, você entendeu? Por isso que a vacinação é importante, justamente para a gente diminuir ao máximo possível a população bacteriana desse sorotipo, né? Em 74 teve epidemia pelo meningococo tipo A, né? Mas foi uma epidemia bem mais curta. Enquanto a da tipo C foi de 68 até 72, 71, eu fui vacinado. 4 anos. Eu fui vacinado na escola, com aquele revolvinho, tudo, né? A de 74 durou 1 ano, menos que isso. Tá? Então, por isso que existe na rede pública a obrigatoriedade de você vacinar para meningococo tipo C. Tá? Então, isso é disponível na rede pública, tem até aqui vou ver aqui. As meningocócicas conjugadas, que é do tipo C, né? São 3 doses, né? Do 3º mês até o 6º mês, com reforço em 1 ano, ou no máximo depois de 15 meses, 1 ano e 3 meses, né? E com outro reforço dos 2 aos 10 anos, tá? Então, isso é disponível na rede pública, mas é a meningococo tipo C, tá? Não tem vacinação para meningococo tipo B e não tem a vacinação para meningococo tipo A, C, W e Y, né? Que são as variantes que mais frequentemente causam meningites, né? desse meningococo. Então, essa só tem na rede particular mesmo, não tem na rede pública. E são caras? Porque, assim, para a tem gente trazer valor. um pouco da importância, né? Não é acessível à população de baixa renda, de jeito nenhum. Não é acessível. Não é acessível. E é importante também. Então, eu trabalho com isso. A mais importante é a que já está disponível, É que né? está disponível, que mas pode ser epidêmica. Mas epidêmica. as outras, assim, dá para a gente comparar? É importante também, né? Sim. Não é tão importante, Sim. mas é também. É mais ou menos Não, isso. é importante. Por que é importante? Vamos lembrar um pouquinho o caso do parente do ex-presidente Luiz Inácio da Silva. Foi um quadro muito grave e que ele realmente entrou no pronto-socorro e acabou morrendo rapidamente. Foi muito rápido, né? Ele deu entrada rapidamente. acho que 7 da manhã e meio-dia. É esse o grande veio a óbito. É esse o grande problema, porque existem 2 formas dessa doença se manifestar, né? Uma forma meningítica, né? Que a criança vem com meningite, né? Um quadro clínico clássico, né? Uma febre alta, 39, 40 graus, né? Muita dor de cabeça, náuseas e vômitos, né? E rigidez de nuca. Esses isso é bem sintomas clássico. são para todos os tipos? Esses sintomas são comuns a todas as meningites, né? A forma que ele se apresenta é que pode ser mais rápido, mais lento, mas é comum a todas as meningites, todas, né? Na meningocócica ele é um pouquinho mais rápida, né? Até 10% se manifesta como você fala, é a súbita, né? Como se fosse uma pedrada na cabeça, né? Então, assim, essa é uma forma de apresentação. E tem a outra forma de apresentação chamada doença meningocócica, né? Que é uma infecção generalizada pelo meningococo, né? É no corpo todo, né? E tem até um dado estatístico interessante, que é assim, apenas 10% das crianças que têm a doença meningocócica e não têm meningite sobrevivem.
Quer dizer, 90% morrem em poucas horas. Por quê? Porque ela causa choque séptico rapidinho. Esse que foi o caso do... Não sei, eu acho que provavelmente sim. Foi algo descartada depois a meningite. É algo compatível, algo compatível. A doença meningocócica é muito grave, muito rápida. E o que se apontou foi uma infecção generalizada, né? Isso. E pode ser pelo meningococo, e é bem característico o meningococo. Tanto que quando a gente encontra uma criança desse jeito, a gente se esforça em pegar veias de grosso calibre, drogas vasativas para evitar que a criança entre em choque, porque quando entra em choque é aí que o antibiótico não chega, não tem que chegar. Né? Mas realmente algo dramático, é muito difícil de evitar. O doutor Youssef trouxe também a questão dos antibióticos, né? Quando o paciente tem ali aqueles sintomas, né, e ele dá entrada numa emergência, o antibiótico ele já pode ser recomendado, né, e ser administrado naquele paciente, ou ele pode camuflar o resultado de um diagnóstico, né? Como trabalhar isso? Porque tem que medicar com urgência, por outro lado, essa medicação pode maquiar o resultado? Então, existe isso? Esse é um problema muito sério. Eu falei do antibiótico profilático, no caso de você encontrar um foco de meningite meningocócica. Então aí você pode usar o antibiótico profilático nas pessoas que tiveram contato com aquela pessoa infectada e sabidamente infectada. Isso mesmo. É diferente de você entrar sem fazer um exame. O que nós podemos fazer no hospital é justamente o seguinte: você colhe, como falou o doutor Sandro, o líquor, que é o líquido que envolve o cérebro, fica entre o cérebro e a meninge, chama-se líquor, aquele líquido da espinha. Você colhe o líquido, manda fazer o exame, e se o paciente desenvolver, nós, médicos, por experiência, nós podemos já entrar com antibiótico. Mas, mesmo antes de saber o resultado do exame. Então, mas tem que ter colhido o exame. Ele é colhido antes. Fazer o antibiótico antes de colher o exame, não. Isso é loucura e é um pecado mortal. E esse resultado, assim, em quanto tempo ele fica pronto, assim, o diagnóstico é feito? Olha, a cultura normalmente é de 2 a 3 dias. Mas a bacterioscopia é feita na hora. Dá para ter uma ideia muito boa do que está acontecendo na hora que se faz, com 20, com 30 minutos. O senhor ia falar alguma coisa, doutor Sandro? Não, a respeito da conduta, o que a gente orienta nesses casos, né? É aquilo que o doutor falou, né? Vem um paciente com aquele quadro clínico que eu te falei, né? Febre alta, 39 graus, 40 graus, muita dor de cabeça, vômitos e discreta rigidez em nuca, né? Nesses casos, você tem que examinar o paciente, né? Colocar a mão no paciente, ver como é que ele está, ver se tem alguns outros sinais. Existem uns sinais na pele chamados petequias, né? No caso de meningite meningocócica, que se você achar, fica mais provável que seja mesmo a doença. São feridinhas? Não, na verdade são manchas vermelhas que aparecem na pele, mais ou menos com uns 2 centímetros, um pouco menos que isso, e várias manchas no corpo todo, né? Que na verdade é a própria infecção bacteriana que forma esses pequenos sangramentos na pele. Tá? Isso são petequias, são bem características. Então alguém que está, por exemplo, com dor de cabeça, febre, vômitos e petequias, né? Isso com certeza, assim, se não for, deve ser. Entendeu? A gente faz o diagnóstico clínico dessa doença meningocócica. Faz o líquor imediatamente, né? Não há necessidade, nesse caso, nem de fazer tomografia, porque não dá para você esperar fazer a tomografia para fazer a punção, né? Então, você faz a punção, colhe o líquor, não espera o resultado, não, né? Colhe 2 a 3 amostras de hemocultura, né? Deixa reservado, já colhe para fazer outros exames e já entra com antibiótico imediatamente. A gente não pode perder tempo, a gente não pode deixar que a criança choque, né? Então, entrou com antibiótico, tudo bem, espera o resultado. O líquor é normal, tem umas células eremáceas, vê se não é uma meningococcemia, uma meningite, uma doença sistêmica. Afastou a doença sistêmica, aí você troca o antibiótico ou para de tomar antibiótico, na verdade é evolução. De qualquer maneira, é um paciente muito grave, que tem que entrar na sala de emergência e tem que ficar, se possível, numa unidade de terapia intensiva. O senhor trouxe que às vezes você tem nas vias aéreas, né, ali você não tem, mas você transmite. Você não tem a doença, mas você carrega. Ainda. Você transmite. Essa pessoa que de repente tem e pegou dessa forma, a imunidade dessa pessoa conta muito? Sim.
Conta, mas essa bactéria é o que a gente chama de uma bactéria primariamente invasiva. Ela não depende muito de deficiência de imunidade. O paciente deve ser suscetível. Agora, a baixa imunidade pode ser uma suscetibilidade, mas não necessariamente ela deve estar presente. Não é uma regra, né? Não é uma regra. Que está bem também corre esse risco. Justamente. Tanto que na epidemia a gente viu isso, né? Pessoas absolutamente saudáveis, sem doenças nenhuma e que acabavam contraindo a doença. E a doença, ela atinge pacientes de qualquer idade? Sim, a meningite atinge de qualquer idade. As questões epidêmicas são muito mais suscetíveis, as crianças ficam mais suscetíveis exatamente por estarem em idade escolar, por ser uma bactéria muito virulenta. Então as crianças estão mais suscetíveis, estão mais reunidas, então transmite mais fácil, mas a infecção pode atingir em qualquer idade, mas evidentemente numa idade mais avançada, você tem todos esses problemas da imunidade, da questão, então acima de 60 anos, alguma coisa assim. Eu acho que acima de 60 anos é forçar um pouquinho a barra. Eu acho que nós precisamos mudar esse conceito, até porque eu estou chegando também, então é melhor mudar o conceito logo do que eu pegar o cartãozinho para não pegar a fila, entendeu? E eu acho que hoje a Itália deixou de ser um país tão idoso como era. Por quê? Porque simplesmente eles passaram a considerar idoso acima de 75 anos. Eu acho que nós... porque as pessoas chegam aos 60 muito bem, né? 60 anos eu acho muito pouco. Eu acho que é muito mais fácil você analisar a pessoa pela condição que ela está do que pela idade hoje. Pelo menos até uma idade de 65 anos, pelo menos. O que é certo? Muito positivo, né, doutor? O que é muito positivo. A gente ter essa nova realidade. E nós só estamos chegando nisso, aí é uma questão muito importante, por causa do desenvolvimento da vacinação. Nós falamos aqui, o doutor Sandro falou aqui da questão do sarampo. Quer dizer, eu, que não cheguei aos 60 ainda, e eu não fui vacinado do sarampo, eu tive sarampo. Eu também. Eu tive sarampo, quer dizer, por quê? Porque não tinha na carteira, a vacina disponível. Então nós temos que acreditar na vacinação. A vacinação é uma das coisas, uma das causas desse aumento da longevidade, da diminuição da mortalidade infantil. Então é uma informação que nós precisamos dar. Hoje nós estamos em 2019. Há 115 anos atrás, em 1904, nós tivemos, o presidente da República era um paulista, que até há pouco tempo atrás era o último paulista a ter sido presidente da República, era o Rodrigues Alves. E ele chamou para ser o ministro da Saúde, não era ministro porque não existia ministério, mas o diretor de saúde da época era o Oswaldo Cruz. E o Oswaldo Cruz exigiu que se vacinasse todo mundo no Rio de Janeiro contra a varíola naquela época. E a febre amarela. A varíola e a febre amarela. O que aconteceu? Nós tivemos a revolta da vacina. Tivemos quase que uma revolução na cidade do Rio de Janeiro. As pessoas não aceitavam ter que tomar vacina. 115 anos depois, nós estamos tendo o mesmo dilema. Só que agora em redes sociais. É mais sofisticado, tem tecnologia. Pode ser ainda maior, mas né? o estrago Porque pode ser rede maior. social não tem fronteira, né? Assim, não tem obstáculo, né? Tem um dado interessante muito um pouquinho depois disso, depois da revolta da vacina, tudo, já nas primeiras décadas do século XX, em que o diretor de saúde era o Carlos Chagas, o grande Carlos Chagas, descobridor da doença de Chagas. Ele teve a casa invadida por conta dele fazer profilaxia com vacinação, para evitar criações de animais em bairros residenciais, tudo isso aí. Ele teve a casa invadida no Rio de Janeiro por conta disso. Quer dizer, então, nós já evoluímos, a civilização evoluiu bastante. Nós precisamos, vamos dizer assim, concretizar essas evoluções com, evidentemente, informação, com dados para que a população tome conhecimento do que é bom para ela e o que não é bom para ela. E a gente continua informando daqui a pouquinho.
Programa Em Discussão vai agora para um rápido intervalo, não saia daí que a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Em Discussão, que hoje fala sobre a meningite. No estúdio, Youssef Ali Meri, presidente da Federação dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo, e Sandro Luiz de Andrade Matas, neuroinfectologista. Eu queria falar com o Dr. Youssef sobre o alerta que a Federação fez sobre a meningite. Foi isso? É isso? Exatamente, Carla. Nós costumamos sempre quando... Por exemplo, o que nós estamos nesse momento? Nós terminamos o verão, iniciamos o outono. Nessa fase, entre o verão e o outono, o final do verão e o começo do outono, nós temos o final do aparecimento das doenças endêmicas virais. E a partir daí, a partir do outono para o inverno, nós vamos estar começando vai ter o começo do aumento da incidência das meningites bacterianas. Então, o nosso alerta para os serviços de saúde é justamente que nós precisamos tomar muito cuidado com os pacientes que chegam nos prontos-socorros com febre. Simplesmente o paciente tem febre. Febre pode ser o quê? Pode ser tudo. Então, nós precisamos efetivamente muito mais cuidado com aquele paciente. Os profissionais de saúde precisam estar alertados para que nessa época precisa ficar muito mais atento para que não passe um caso, seja de meningite ou seja de uma virose dessas comuns, que hoje a gente pode dizer comuns, mas com características epidêmicas como a dengue, a zika e a chikungunya, que são transmitidas pelo Aedes aegypti. Então, alertar os serviços de saúde para isso, mas também alertar a população. E nós temos um costume, um hábito muito ruim aqui no Brasil, que é encher os prontos-socorros. Normalmente o pronto-socorro fica cheio de gente. Nem todos precisam frequentar aquele pronto-socorro. E muitas vezes no pronto-socorro você tem uma dor no pé, uma dor simples, uma coisa que você quer ir no pronto-socorro e você não tem nada e você está procurando um lugar que você pode receber uma infecção. Ali você está suscetível, Ali né? você está suscetível. Então, alertar a população para que, se puder procurar um lugar que não seja o pronto-socorro, é claro que se precisa de um pronto-socorro, se você corta, faz um corte na pele, se você tem uma dor aguda, se você tem uma situação que apareceu repentinamente, tem que procurar o pronto-socorro. Mas se você tem importante filtrar isso. Exato, exatamente. É importante filtrar, porque os dados, eu acredito até que sejam dados empíricos, viu, doutor Sandro? Mas dados da Secretaria de Estado da Saúde, o professor Davi Wipp falava sempre isso, que é um infectologista aí de renome na nossa sociedade. Quando o secretário de Estado, ele falava em 80% das pessoas que estão no pronto-socorro não deveriam estar no pronto-socorro. Isso é um dado muito grave, é um dado que muda totalmente a maneira como se administra, a maneira como se resolve os problemas de saúde. Então, a população precisa realmente ser alertada para que vá ao pronto-socorro apenas quando necessário. Doutor, o senhor falou sobre o preparo desses profissionais, né? O alerta para esses profissionais. Os profissionais estão preparados para ter essa análise clínica e, de repente, pensar no que pode ser feito? Até que ponto, né, eles estão preparados para isso? E esse alerta foi justamente para eles se prepararem? Olha, nós temos muitos profissionais preparados e, mais do que isso, temos muitos serviços preparados. Mas, evidentemente, se a gente entrar na preparação do profissional, principalmente, e aí posso falar, nós podemos falar aqui da preparação do médico especificamente, aí vai ser o ensino de medicina. O ensino médico no Brasil hoje, ele está sofrendo muitas críticas e ele precisa sofrer críticas. Afinal de contas, nós temos mais de 300 faculdades de medicina no Brasil e, mais do que isso, nós estamos hoje com praticamente
25 mil alunos se formando todos os anos. Nós não temos professores capacitados para ensinar todo esse pessoal, nós não temos hospitais preparados para treinar todo esse pessoal. Então, realmente, isso nos preocupa. A qualidade do ensino médico no Brasil nos preocupa de maneira contundente. E um governo ainda pela frente, ainda não estourou ainda esse boom de alunos, estourou de faculdade, não estourou de médicos ainda. Mas, com certeza, nos próximos anos, nós vamos ter que discutir muito sobre a qualidade do ensino médico no Brasil. É uma preocupação importantíssima, né? É importantíssima porque a população está diretamente ligada nisso, o cuidado da população está diretamente ligado nisso e, mais do que isso, o custo disso costuma ser muito alto, tanto em vidas quanto financeiro também, né? Doutor Sandro, queria que o senhor falasse os sintomas. O senhor trouxe aqui náusea, febre, né, vômito, isso muda um pouquinho, né, de acordo com o tipo da meningite, mas praticamente são os mesmos. Esses sintomas, de alguma forma, eles podem ser confundidos com uma gripe, com uma dengue, com outra doença? Sim, sim, é muito comum. Muitas doenças infecciosas agudas têm como repercussão dor de cabeça. Né? Então, você já teve gripe e dá dor de cabeça. Né? Então, assim, a associação de doenças infecciosas agudas com dor de cabeça é grande. Né? Só que, assim, nos casos de meningite, a dor de cabeça ela é fundamental. É o motivo pelo qual o paciente é levado ao pronto-socorro. Essa é a primeira preocupação, porque tem aquela coisa, eu estou me sentindo assim e tal, acho que eu estou com dengue. Não, você está com dor no fundo do olho, então não é dengue. Tem alguma, a dor de cabeça que ela é realmente presente e característica? É aí que a atenção tem que se voltar? Isso, é uma dor de cabeça forte, que a gente chama holocraniana, que é na cabeça toda. Algumas vezes ela pode se concentrar aqui na parte posterior da nuca, né? Mas acompanhada de febre. Não é só dor de cabeça, é dor de cabeça e febre. Né? Você tendo esses dois sintomas, você obrigatoriamente tem que ir ao pronto-socorro. Concordo com o que o Dr. Youssef falou. A taxa é essa mesma, não é só no Brasil não. Mundialmente, no mundo todo, apenas 20% da população necessita de tratamento de urgência e emergência. Os 80% restantes não. Eu trabalhei 25 anos em porta, 25 anos em pronto-socorro. Né? Atendia frequentemente paciente que estava com dor lombar há 5 anos, né? E estava lá no pronto-socorro. Né? Então, isso não pode acontecer. E no inverno, onde tem uma circulação maior de bactérias, né? Principalmente essas bactérias invasivas, se concentra onde? No pronto-socorro, não é isso? Então, você vai no pronto-socorro com uma dor nas costas há 5 anos, você fica em contato com essas bactérias, você pode ser suscetível e acabar pegando infecção. Né? Então, assim, mas de qualquer maneira, uma pessoa que tem um aparecimento rápido de dor de cabeça e febre, precisa ir no pronto-socorro. Vai no pronto-socorro, vai ser visto pelo pronto-socorrista, que vai tirar a sua história, vai examinar você, né? Vai ver se você tem rigidez de nuca. Na dúvida, vai colher o líquor. Né? E esse é um fator importante. O líquor, ele já é um procedimento que já é feito já há 125 anos, né? Por diagnóstico de meningite. E é um procedimento, apesar de todo esse trauma que a população com relação à coleta de líquor, é um procedimento quase igual a colher sangue. Né? Feito com técnica adequada, dói tanto quanto colher sangue. E não pode prescindir desse exame, porque é aí que você vai fazer o diagnóstico de meningite. O paciente está com febre, dor de cabeça, faz um líquor, tem lá 50 células, 100 células, ponto, é meningite. Né? Meningite, vão tomar o cuidado adequado, vão examinar esse líquor, vão ver todos os exames gerais, ver se não tem nenhuma outra doença. Né? Fez o líquor, está normal, absolutamente normal, vão prosseguir na investigação da infecção. Vamos ver se tem uma sinusite, uma otite, uma mastoidite, vamos ver se tem alguma outra doença que cause isso. Vamos ver se tem contato para dengue, chikungunya, zika, né? Ver se tem algum contato com antecedente epidemiológico para isso. Mas assim, o que eu estou falando paciente com suspeita de meningite deve ir ao pronto-socorro, sim. Né? O diagnóstico precoce, quanto antes, é a melhor fundamental, saída. É fundamental. Ainda assim, se a gente for ver a parte epidemiológica, de novo, não só aqui no Brasil, como no mundo, apenas 10 a 15% das meningites de pronto-socorro são bacterianas. 80 a 85% são virais. Né?
e vírus, entre aspas, benignos, né? Que são autolimitados e que nem precisam internação. Né? Então, você tem que ir atrás desse diagnóstico. Né? A gente tem uma certa dificuldade em hospital público de identificar essas meningites, porque quando vem uma criança, uma pessoa adulta que for, com dor de cabeça, febre, vômitos, né? Faz um líquor e tem suas 200 células, né? E não importa qual que é a característica das células, nem a da proteína. Você pensa num quadro mais grave. Então, meningite, é aquilo que eu falei, colhe as 2 a 3 amostras de hemocultura e entra com antibiótico. Se você faz a bacterioscopia, como o Dr. Youssef falou, que ela é rápida, né? Em meia hora, 1 hora você já tem o resultado, e vem positivo, pronto, você já fechou o diagnóstico, porque em 85% das vezes das meningites bacterianas eu consigo fazer o diagnóstico só com a bacterioscopia, que é um exame rápido, barato e feito em todo o nosso país, em qualquer lugar, até lá nos confins da Amazônia você consegue fazer esse exame. Né? Agora, só que assim, 10 a 15% pode ser negativo. Pode ser um falso negativo. Ter a meningite bacteriana e ter o resultado negativo. O que eu faço com esse paciente? Eu vou tratar com antibiótico, não vou? Então, se eu não sei o diagnóstico, eu vou ter que tratar por pelo menos 14 dias. Eu não sei se é uma meningite por pneumococo, não sei se é por meningococo, não sei se é por hemófilos, pode ser, algo que não vacinou. Né? Então, necessariamente, eu vou tratá-lo por 14 dias. Ao passo que se eu fizer um exame chamado PCR, que é uma biologia molecular, que tem assim 95% de sensibilidade e especificidade para enterovírus, eu faço o diagnóstico em questão de horas. Né? Então, essa meningite é a meningite por enterovírus. Né? Então, eu posso até orientar, melhorar o quadro geral do paciente, tirar febre, hidratar bem, parou de vomitar, vai para casa. Não precisa ficar internado. Então, assim, existe essa diferença que o pronto-socorrista ele tem que estar alerta para essas possibilidades. Assim, uma mensagem que tem que ficar bem clara é: dor de cabeça, febre, e se tiver vômitos principalmente, imediatamente o pronto-socorro. O pronto-socorrista tem que estar ciente de que pode ser uma meningite bacteriana, e investigar e colher o líquor na dúvida. Né? Doutor, a partir desses resultados, aí tem diferenciação no tratamento? Uma dosagem mais forte de antibiótico, menos? Como é que é feito a partir daí esse critério de tratamento? Existem, assim, orientações gerais. É o que a gente chama de tratamento empírico. Eu não sei o que é. Então, eu vou dar um conjunto de antibióticos, um conjunto de condutas que vai ter uma ampla abrangência das bactérias que normalmente nós temos no nosso meio. Né? Então, a gente entra com um esquema de antibiótico que pegue pneumococo, hemófilos e meningococo. Então, aqui em São Paulo, a orientação é entrar com Rocefin, que é um ceftriaxone, né? Em dosagem que penetra a barreira hematoencefálica, que tem que ser uma dosagem alta, em geral é 2 gramas EV de 12 em 12 horas, né? E observa, se tem suspeita de ser internado há pouco tempo no hospital, a gente entra também com vancomicina para a gente tentar pegar uma outra bactéria chamada Staphylococcus aureus, né? Que é mais raro, mas pode acontecer de ter comunitariamente. Então, a gente faz essa antibioterapia empírica. Mas, por exemplo, se for um meningococo, penicilina cristalina é o suficiente. Né? Ampicilina é o suficiente, que é muito mais barato, muito mais fácil de se medicar do que um ceftriaxone ou uma cefalosporina de 3ª, 4ª geração, que aí impacta no custo. Sim. E antibióticos muito antigos já, né? A penicilina foi o primeiro antibiótico. Sim. Foi desenvolvido em 1928. E resolve, entendeu? Agora, se for, por exemplo, uma bactéria chamada Listeria, né? Que é uma bactéria que também dá infecção, aí sim a população é diferente, a Listeria acomete mais lactentes, né? E pessoas com mais idade, idosas mesmo, né? Em geral, 70, 80 anos, que são pessoas mais suscetíveis a ter essa infecção. Essa bactéria a gente trata com ampicilina, não adianta nem tratar com Rocefin, porque senão você vai tratar inadequadamente. Né? Então, assim, baseado no diagnóstico etiológico, que a gente vai ter a conduta adequada para cada paciente. Agora, se você não sabe o que é, você vai tratar com Rocefin, talvez até com vancomicina, por 14 dias e vão ver o que dá. Doutor Youssef trouxe a questão aqui do pronto-socorro, né, que 80% daquelas pessoas não deviam estar lá, e o senhor falou sobre custo.
Essas pessoas que estão lá, elas estão justamente porque não fazem exames preventivos, porque não procuram os médicos quando deve procurar ali para fazer uma bateria de exames, né? E aí, de repente, estoura as dores, etc. E corre para lá onde não deveria correr, é isso, mais ou menos? E isso fica mais caro, né, também. Por isso que eu trouxe o custo, né? É muito mais barato você fazer aqueles exames, né, de prevenção, acompanhamento, né? Ir todo ano ao médico, fazer ali uma bateria, do que esperar o problema estourar e lotar os prontos-socorros, é isso? Não é só a questão de ficar mais caro ou alguma coisa nesse sentido. O grande problema disso é que você acaba não tendo a coisa que nós mais precisamos ter hoje no Brasil, que é um modelo assistencial definido. Quando fala que fica mais caro, é o seguinte, porque se você vai no pronto-socorro e você precisa fazer um determinado exame, mesmo que você tenha feito esse exame o mês passado, o médico vai pedir de novo esse exame. Então, se você espera para você ir, quando eu falo em modelo assistencial, é você ter um médico que te acompanha a vida inteira, horizontalmente. Esse médico, que pode ser o médico de família, que pode ser o clínico geral da família, pode ser, se for o caso, no caso da comunidade, no caso de mulher pode ser o próprio ginecologista. Então, esse médico, ele é muito importante. Por exemplo, tem um sistema de saúde nos Estados Unidos, ele está em vários estados, mas ele é predominante na Califórnia, chama-se Kaiser Permanente. Quando você, em qualquer lugar da Kaiser Permanente, que você apresenta uma queixa num hospital ou para um médico num pronto-socorro, a primeira coisa que o médico pergunta para a pessoa é o seguinte: qual que é o seu médico? Então, a pessoa tem que ter essa referência. E aqui, nós não conseguimos nem na saúde suplementar ter isso. Em alguns pontos, algumas operadoras de plano de saúde estão começando a fazer isso, porque viram que você aumenta a qualidade do assistencial. Então, o paciente fica melhor atendido. Você melhora o custo desse paciente. Esse paciente vai custar muito menos para você e para toda a sociedade. E nós temos no Brasil o SUS, que é um sistema lindo. O SUS, junto com o Programa de Saúde da Família, é maravilhoso. Nós precisamos colocar para funcionar. Precisamos que todos os brasileiros tenham acesso a isso. E isso nós temos exemplos fantásticos pelo estado, principalmente pelo estado de São Paulo, que é onde nós militamos e conhecemos mais, mas no Brasil todo tem exemplos fantásticos de boa resolutividade, de bom acesso e tudo isso. Só que uma grande parte da população ainda não tem. E nós precisamos lutar para que essa cultura chegue cada vez mais às pessoas, para evitar os 80% desnecessários em pronto-socorro. Doutora, eu queria que a gente falasse agora um pouquinho sobre as sequelas, né? A gente falou um pouquinho sobre a letalidade. Essas pessoas, esses pacientes, eles podem ter sequelas após esse tratamento, né? Quais seriam essas sequelas? Então, no tratamento inicial da meningite, você objetiva preservar a vida, né? É um quadro rápido, né? Que se você não identificar, não tratar adequadamente, o risco de óbito é muito grande, né? Mas aí, assim, existem pacientes que podem não ter essa evolução para óbito de uma maneira muito rápida, mas ele pode ter consequências dessa inflamação bacteriana que pode causar lesões no parênquima cerebral, principalmente lesões vasculares, né? Ou mesmo formação de abscessos, infecções purulentas dentro do parênquima cerebral. Então, assim, o parênquima cerebral, ele é importante e todas as regiões são fundamentais. Então, você ter um abscesso num local, certamente você vai ter lesão desta área cerebral e vai ter alguma consequência, vai ter algum sintoma, né? Então, é comum a gente ver pacientes com meningite evoluírem com paralisias paralisias de
membros, né? Pernas, braços, paralisia do olhar, alteração da cognição, porque você acaba levando um comprometimento cortical importante, porque a inflamação é do lado, junto à córtex, então você vai ter um comprometimento cortical, então você pode ter como sequelas até deficiências intelectuais graves, né? Até ficar paciente em estado vegetativo permanente, quer dizer, sem contato, sem a parte de sociabilização nenhuma, né? Então, são consequências que são bem possíveis em pacientes com meningite bacteriana. E uma das complicações mais frequentes é a própria epilepsia, né? Como você tem um processo inflamatório, você tem vasculites, né? Necroses, hemorragias cerebrais, essas regiões, elas podem acaba resultando num quadro de epilepsia, que são crises convulsivas, que têm que ser tratadas com medicamentos anticonvulsivantes. Então, essa é das complicações a menor, né? Também tem hidrocefalia, que onde faz o líquor, que é dentro dos ventrículos cerebrais, ele é produzido lá dentro e sai do cérebro e acaba ocupando todo o espaço raquiano e o espaço craniano. Então, na meningite, você pode ter um processo inflamatório na base do crânio que impede que esse líquor saia de lá. Então, esse líquido ele vai se acumulando e é uma das causas de morte também, porque por hipertensão intracraniana, né? Então, é uma outra sequela. Algumas vezes você tem que colocar uma válvula para derivar, fazer uma derivação ventrículo-peritoneal para aliviar essa pressão intracraniana. Abscessos cerebrais, empiemas, quer dizer, são complicações muito graves, também com alta mortalidade, mesmo depois de você tratando. Você pode, quando você forma um abscesso, muitas vezes o antibiótico ele não consegue entrar dentro do abscesso. Então, você tem que fazer um procedimento cirúrgico para drenar essa secreção. Então, assim, o objetivo é tratar o mais rápido possível para evitar a morte e o mais rápido possível para evitar as possíveis sequelas que essa infecção pode dar. O senhor falou de 20%, 30% de letalidade, né? Sequela tem um percentual? Olha, não tem um registro adequado disso, porque o que é notificado no Brasil é a meningite, o tipo de meningite, meningocócica, né? A mortalidade, né? Agora, as sequelas não são notificadas, então não tem uma estatística adequada para eu falar para você de como Seria importante que elas fossem notificadas? Seria, porque isso impacta no sistema de saúde, né? Porque as pessoas sequeladas, elas não produzem, né? Além de não produzir, elas causam gastos para o erário público, né? Porque elas são pessoas que vão depender de hospitais, de sistemas de reabilitação importante, né? E também vai causar muita dificuldade com os familiares, que vão ter que contratar cuidadores, ou eles mesmos vão ter que ser os cuidadores. Muitos deles abandonam o próprio emprego para poder cuidar do seu familiar agudamente enfermo, que é o que na maioria das vezes acontece, porque a população não tem condição de custear um cuidador 24 horas por dia. Então, acaba trazendo uma série de problemas, né? Então, assim, é um problema grave de saúde pública que a gente tem que se esforçar para que evite de ter a morte e que se tenha sequela o máximo possível, né? A gente está chegando no final do programa e eu queria aproveitar esse final, ainda é um bom tempo, mas para a gente falar sobre os cuidados. O Dr. Youssef trouxe aquela coisa do verão, que veio para o outono, que está chegando no inverno. Quais são os cuidados, né? A responsabilidade das pessoas, como elas podem se prevenir, o que elas devem fazer para evitar essa contaminação, esse contágio, enfim. Bom, o primeiro cuidado que nós já falamos aqui e quero reiterar é a vacinação. A carteira de vacinação da criança e do adulto, porque também quando apareceu a vacinação era só a criança que vacinava. Hoje não. Então nós começamos essa semana com a campanha da vacinação contra a gripe. E a contra a gripe é uma vacinação diferente. Por quê? Porque nós tomamos todos os anos. Então as pessoas falam, eu já tomei 2, 3 vezes, não aconteceu nada, tal, tudo. Mas não é isso. Quer dizer, nós precisamos sim nos proteger. E a vacinação é o primeiro cuidado. Fora disso, evidentemente, nós temos que ter a observação. As pessoas precisam procurar a informação sobre o que está acontecendo. Então, por exemplo, quando o Dr. Sandro coloca, olha, uma dor de cabeça e febre, precisa ir no pronto-socorro? Sim, claro que precisa. Agora, não é uma dor de cabeça tipo enxaqueca que a pessoa chega no pronto-socorro e fala assim, eu tenho faz 3 anos. Toda vez que eu volto da escola e vou ler um livro, eu tenho dor de cabeça.
Essa é uma dor de cabeça. A dor de cabeça que vem junto com febre e subitamente, essa precisa ir no pronto-socorro. Então as pessoas precisam observar, cada vez mais ficarem atentas a todas essas situações. E também, hoje em dia, a informação por televisão, pelo rádio, ela é instantânea. Então, todo mundo precisa estar conectado com o que está acontecendo. Então, se está acontecendo, por exemplo, no caso, nós tivemos agora no Rio de Janeiro, tivemos aqui em São Paulo um pouco antes, quer dizer, as enchentes. Então, as pessoas devem, eu estou diversificando um pouquinho o assunto, mas as pessoas têm que ficar atentas. Se está tendo uma enchente no bairro tal, não é o primeiro ímpeto que a pessoa tem é ir lá para ver. Olha, ela vai atrapalhar, gente. Então, nós temos que ter essa consciência de estarmos vivendo em comunidade e nós precisamos nos informar. Esses cuidados são importantes demais para a saúde de todos. Doutor Sandro, rapidamente, alguns cuidados básicos aí para se prevenir? Na verdade, ter uma vida saudável, né? Evitar ao máximo grandes aglomerações, né? Evitar locais fechados com muitas pessoas doentes. Aí entra o pronto-socorro, né? Quando a gente pede para que não entre muitos pacientes muitos familiares, acompanhantes dentro do quarto do paciente internado, eles ficam bravos com a gente, mas é justamente para evitar que eles se contaminem, né? E acabe levando outros problemas para o próprio paciente. Então, assim, ter uma vida saudável, fazer as vacinações dentro da tabela, pelo menos aquela que é orientada pelo governo federal, pelo governo estadual e pelos municípios. Fazer toda a tabela para os seus filhos, adolescentes e até idosos, né? Para evitar que você pegue doenças que são preveníveis, né? Tendo doença aguda, procure o pronto-socorro. Tem doença crônica, procure o seu médico, marque a sua consulta. Muitas vezes, a maioria dos 80% que procura o pronto-socorro é porque quer uma solução imediata para algo que ele já tem há muito tempo e que quando vai marcar consulta vai demorar um mês. Poxa, ele já está há 5 anos, qual que é o problema de esperar um mês? Então, assim, o adequado é você procurar o serviço quando há necessidade e não atrasar. Dor de cabeça, febre e vômitos ou náusea, não é para esperar, vamos ver se melhora. Vai imediatamente ao pronto-socorro, que lá tem um profissional adequado para te examinar. E vai dizer para você se é grave ou se não é grave, se é uma gripe, se é uma sinusite ou se é uma outra doença, e vai te encaminhar para casa com mais segurança. Maravilha, eu queria agradecer imensamente a presença de vocês aqui e todo o conteúdo que vocês trouxeram. Obrigada. O programa Em Discussão de hoje termina aqui. Lembrando que você pode rever este programa no canal da TV Alesp no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Vale a pena.